Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior presente, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 41ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Senhor presidente, eu gostaria de justificar a ausência do vereador Darley, que ele foi ao Rio de Janeiro e não está no trânsito, talvez não chegue a tempo na sessão. Justificado. Indicação número 177 de 2015. José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador russo, com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se determine junto à secretaria competente a inclusão do serviço de internet gratuita do projeto Piraí Digital no bairro Enseada das Garças, neste município. A referida localidade não dispõe deste importante instrumento de comunicação. A instalação deste serviço irá beneficiar os estudantes em seus trabalhos escolares e os moradores a interagirem com outras pessoas. Face ao exposto e justificada a presente proposição, esperamos do chefe do Executivo que medidas sejam tomadas para o seu atendimento. Sala das Sessões, 30 de junho de 2015, assina o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, que também nos apresenta a moção de número 178. O vereador russo, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se determine junto à secretaria competente a inclusão do serviço de internet gratuita do projeto Piraí Digital no bairro Fazendinha, neste município. A referida localidade não dispõe do importante instrumento de comunicação. Com a instalação deste serviço, irá beneficiar os estudantes com suas atividades escolares e os moradores interagirem com outras pessoas. Por tais razões, entendendo plenamente justificada a presente proposição, espero do excelentíssimo senhor prefeito municipal determinações para o seu atendimento. Sala das Sessões, 30 de junho de 2015, assina o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira. Indicação número 179 de 2015. Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente melhorias no campo de futebol localizado no bairro Rosa Machado, neste primeiro distrito, tais como colocação de alambrado, pintura das traves, poda do gramado do campo e das áreas vizinhas. O campo de futebol acima citado, local de entretenimento e lazer aos moradores do bairro, se encontra necessitando de reforma geral, proporcionando assim condições para a prática de atividade recreativa à comunidade. E a colocação do alambrado evitará que a bola caia na represa. Face ao exposto, esperando atenção por parte do excelentíssimo senhor prefeito municipal, apresento a presente indicação, aguardando seu atendimento. Sala das Sessões, 30 de junho de 2015, assina o vereador Luiz Fernando Colucci Júnior, que também nos apresenta a indicação de número 180. O vereador, com assento na Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja encaminhada à secretaria competente a viabilidade da construção de rampas de acessibilidade nas laterais da Praça Jacques Crolard, em Santanese. Tendo em vista o número de pessoas que diariamente se utilizam da referida praça, a fim de passarem ali momentos de lazer, faz-se necessária a construção de rampas, visto que a não existência delas dificulta o acesso de pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, esperamos que Sua Excelência, senhor prefeito municipal, determinações para o seu pronto atendimento.
Sala das Sessões, 30 de junho de 2015, assina o vereador Luiz Fernando Colucci Júnior. Indicação número 181 de 2015. Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente para que seja providenciada a reforma, ampliação e colocação de cerca de proteção com tela de arame no reservatório de água de Cacaria, no 2º distrito do município. A reforma do reservatório de água da Cacaria se faz extremamente necessário, pois devido ao estado precário em que se encontra, coloca em risco a integridade física dos funcionários da SEDAI e também dos moradores da localidade. Face ao exposto, aguardando do excelentíssimo senhor prefeito municipal o atendimento com a urgência que se faz necessária a presente reivindicação. Sala das Sessões, 30 de junho de 2015, assina o vereador Luiz Fernando Colucci Júnior. Presidente, é só por hoje. Passaremos para o grande expediente. Para uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Alzemiro. Boa noite, presidente, senhor secretário, demais vereadores, pouco presente. Nós vivemos momentos de grande turbulência, principalmente no Congresso Nacional e no Senado. Eu agora à tarde estava lá assistindo, já está sendo colocado em votação o projeto que vai diminuir, um projeto de emenda constitucional, tem um número muito estranho, que é o projeto de emenda constitucional 171, que vai botar os crimes hediondos aí para que os menores respondam penalmente pelos seus delitos aí. O ECA poderia ser um trabalho mais simplificado, mas infelizmente nossos deputados predomina naquele Congresso Nacional, grande maioria são empresários e outros são latifundiários. Em torno de 270 empresários e 170 latifundiários são hoje os nossos representantes daquele Congresso Nacional. Sempre vejo que às vezes botam em regime de urgência. O nosso Eduardo Cunha, que é aqui do Rio de Janeiro, tocou a reforma política. Não houve reforma política, manteve praticamente no que estava, acabou com a reeleição e praticamente nada, continua lá o processo de financiamento por empresas privadas, continua as coligações, a cláusula de barreira, desde que tenha um representante em uma das casas, o partido continua a existir, então não teve reforma, não considero aquilo uma reforma política. E agora está tocando numa velocidade incrível a parte dessa maioridade penal, que deve partir de 16 anos, todos aqueles crimes que são capitulados como hediondo, mesmo ele no estágio de idade que é considerado pela legislação, aí, através da Constituição, artigo 228, como ainda inimputável, ele vai ter que responder penalmente por qualquer desses crimes. Acredito eu que hoje, com a cabeça e a grande opinião pública que está também somando nesse momento, o projeto deve ser aprovado. Não vejo a minha opinião, seria a solução do problema. Acho que a solução seria escola em tempo integral, vamos construir mais escolas, escolas técnicas, Senai, investir mais na parte do ensino profissionalizante, dar oportunidade, porque as pessoas, há poucos dias eu vi uma reportagem da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em que mostra a situação dos presídios. Além da superlotação, não tem condições hoje de botar mais gente dentro dos presídios. O Brasil hoje tem 607 mil pessoas encarceradas. E não há um crescimento para que tenha recuperação desses apenados dentro do sistema carcerário. E a gente sabe muito bem quanto que custa um preso. É uma indústria terrível que a gente observa. O valor que custa um preso é muito mais caro que gastar com um aluno para que ele depois não venha dar esse tipo de problema. Então, acho que nós deveríamos ver a nossa diretriz no sentido de fazer escola em tempo integral, escola pública para esse país todo aí, dando oportunidade a todos, e também uma pesquisa. A opinião pública sempre tem que estar voltada para isso. Vão aos presídios e faça lá uma pesquisa para ver quem está lá encarcerado. É os pobres e os negros. Isso é uma realidade.
não tem como fugir. E está lá hoje sendo votado agora esse projeto aí que vai trazer a situação de diminuir a maioridade penal. Vi também, lá no Congresso, no Senado, um projeto que vem trazer a quebra do monopólio da Petrobras. A Petrobras hoje, a mídia de um modo geral, está massacrando a Petrobras. É questão de soberania do Brasil. Ela é uma das maiores petroleiras do mundo e a maior estatal brasileira. Desde a época de 53, quando Getúlio Vargas homologou lá a criação da Petrobras, que ela vem trazendo o monopólio do petróleo, porque a gente sabe que o petróleo foi razão de guerras. Não foi à toa que os Estados Unidos foi lá no Iraque matar o Saddam Hussein dizendo que tinha armas químicas. Tudo era mentira. A razão ali era o petróleo. É um predador pelo consumo que eles têm no povo americano. E querem dominar tudo. Seja no Kuwait, seja no Irã, seja no Iraque. O interesse econômico prevalece em qualquer situação. Eles fizeram inclusive espionagem. O Snowden, que hoje vive na União Soviética, falou com muita clareza. Grande parte dos computadores que foram espionados era da Petrobras, através das pesquisas em águas profundas e dos assuntos estratégicos da Petrobras. Então estão aproveitando o momento dessa situação hoje que a Petrobras se encontra para poder ajudar a quebrar o monopólio. Quem é o autor do projeto lá é 131, PLC 131, é o José Serra, senador pelo PSDB de São Paulo. E fico observando também algumas situações que a gente tem que ressaltar aqui nessa casa, que é a conjuntura nacional do que a gente vem passando. Não é muito fácil para município nenhum a situação da crise econômica. Nós estamos vendo na Grécia hoje o lockout do sistema bancário, e a Grécia nada mais está passando do que a grande crise que começou em 2008. Hoje, o povo da Grécia tem um primeiro-ministro, vai fazer um plebiscito para ver se paga ou não paga uma parcela enorme lá da dívida. O mercado comum europeu hoje está estudando se realmente aceita ou não ela dentro daquele consórcio que eles têm ali da área europeia. É uma moeda que eles têm, o euro lá, que a Grécia também participa, para poder ver se anistia lá o povo grego de passar por todos esses problemas. Então a gente observa a crise mundial, o interesse das grandes petroleiras em cima da Petrobras. A gente vê a Chevron, a Exxon, a Texaco, a Shell, são empresas que hoje têm o maior interesse, porque a Petrobras, através do seu centro de pesquisa, o CEPES, que tem na UFRJ, na Ilha do Governador, um dos maiores centros de pesquisa do mundo. Lá está hoje grandes engenheiros, grandes pesquisadores, e que tem feito pesquisa para que a Petrobras avance cada vez mais nessa pesquisa de água profunda. No Oriente Médio, aonde você fura, não nasce água, nasce petróleo. Aqui no nosso solo, a gente encontra aqui, principalmente na costa do estado do Rio de Janeiro, grande parte do petróleo é explorado em águas profundas. Foi encontrada a camada do pré-sal. O Brasil já produz uma grande quantidade desse campo lá que foi descoberto, de Libra. E a Petrobras hoje já tem um grande número de barris, são em torno de 700 mil barris dia, que é tirado da camada do pré-sal. A gente observa, é questão de soberania. O Monteiro Lobato já falava, fez uma campanha lá do Petróleo é Nosso, nosso grande escritor Monteiro Lobato. E a gente observa que o povo brasileiro precisa ter as suas riquezas preservadas. Nós temos a Amazônia, com a biodiversidade maior desse mundo. Nós temos água por demais. A soberania que a gente precisa de manter uma água pública, uma água bem distribuída, fazer a transposição do São Francisco para poder ajudar aquele problema da seca lá nos estados do Nordeste. E a gente precisa também manter a Petrobras enquanto empresa pública. Ela gera 1 milhão de empregos, são 100 mil direto, e com as terceirizadas e mais os prestadores de serviço, 1 milhão de empregos nesse país, representando 13% do PIB nacional. É uma soma de riqueza fabulosa. Hoje o mercado do petróleo se encontra em baixa. O barril do petróleo teve uma queda vertiginosa. A gente sabe que hoje os países da OPEP regulam a produção para que não haja ainda mais baixa, e que
mantenha-se o preço lá, está em torno de 67 a 70 dólares um barril de petróleo sendo colocado no mercado mundial. Além disso, a gente observa também que a gente precisa trabalhar aqui no Brasil a situação de manufaturar nossas matérias-primas e trazer mais emprego para esse país. Ontem eu ainda falei aqui da infraestrutura brasileira. Temos uma matriz energética que é toda hídrica. A gente observa, por exemplo, nesse aspecto, que com a crise do problema sério de chuvas, enfrentamos problemas na capital, em São Paulo, e grande parte dos lagos hoje que gera energia, que é a matéria-prima para poder fazer a geração da nossa energia elétrica, grande parte dos lagos estão com baixa capacidade de armazenamento. Isso tem trazido problemas sérios e que faz com que a gente use o combustível fóssil. Por isso a gente paga todo mês aquela conta ali da bandeira vermelha. Aquilo ali é uma forma de forçar economicamente a população a fazer uma certa economia e repassar os custos do que está se gastando em óleo e combustível. 1 minuto. Para poder manter as nossas usinas térmicas. Então, tudo isso que a gente tem visto, o Congresso Nacional hoje debruçado em fazer com urgência urgentíssima a situação da maioridade penal. É um absurdo, mexendo na Constituição, é uma emenda já 171, PEC 171, e também o que a gente tem observado, série de outros assuntos mais urgentes nesse país para poder se fazer e que não está sendo votado lá com essa velocidade toda que a gente tem observado. Mas não era de se esperar o diferente, porque realmente com aquela composição que nós temos lá de extrema direita, eu acredito que a gente não ia esperar nada de tão bom vindo do Congresso Nacional. Obrigado. Passaremos para a explicação pessoal para uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos da forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Alzemido. Bom, meus amigos, vamos só encerrar aqui. Ontem eu tive a oportunidade de ler uma reportagem na revista Veja esta semana, em que esse presidente da UPC, ele faz uma série de denúncias aí da delação premiada com um instituto novo que copiou lá da justiça italiana, na época lá que eles tinham aquelas máfias que dominavam praticamente uma parte quase toda da Itália lá, e não é à toa que o nome do homem é Sérgio Moro. Ele tem umas raízes lá com os italianos, e ele trouxe um pouco dessa cultura da delação premiada que tem sido feito no país hoje. E o homem da UTC, ele não economizou não, ele botou todo mundo lá, inclusive botou a Luiz Nunes Ferreira, PSDB São Paulo, Fernando Collor de Mello, PTB lá de Alagoas, botou presidente do Tribunal de Contas da União, o Haroldo Cedrais. Ele tem um filho que se chama Tiago Cedrais, é advogado, todo influente lá em Brasília, vendia tráfico de influência através da documentação que o pai dele provavelmente passava para ele, e ele levava até a bancada dos políticos lá para desenrolar como é que seria. Então, presidente do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedrais, está lá a reportagem, quem quiser comprar a revista Veja, está lá, 11 páginas lá falando à vontade. E também, vocês observem só como é que esse país, Gin Argel, que é lá de Brasília, lá eleito, foi suplente, entrou no lugar do Luiz Estevam, maracutaia terrível, levou 5 milhões para abafar uma CPI, que seria exatamente a CPI que iria investigar a situação da Petrobras. 5 milhões. Collor de Mello, 20 milhões. Então, minha gente, o país perde praticamente a credibilidade naquilo que a gente busca de transparência, busca para poder colocar as coisas realmente no social. Nós vivemos uma situação do nazismo, depois veio aquela situação do socialismo, hoje nós vivemos um capitalismo voraz, um capitalismo que a gente vê aí os caras da Brahma, vê aí os caras dos bancos, que o Fernando Henrique ajudou a salvar o sistema bancário brasileiro. Os caras só querem lucro. Observe como é que a gente paga tarifa, como é que a gente paga juro. E esses empresários só visam lucro, o capitalismo predominante nesse país. A gente vê todos os conglomerados financeiros se unindo. O sistema bancário deu uma enxugada, a gente tinha 50 bancos, hoje a gente tem aí 15 bancos. Está cada dia se juntando para poder enfrentar a globalização.
E a gente tem observado, por exemplo, que lá nos Estados Unidos, um cara lá bem sucedido, ele doa dinheiro para a universidade, para as pesquisas científicas. Aqui ninguém só quer saber de cada vez mais lucro. Nós vimos o Eike Batista aí, a situação dele, hoje é um homem falido, mas ele só visava cada vez ser o maior do mundo. E aqui no Brasil não é diferente. Hoje nós temos a maior cervejaria do mundo, a maior processadora de carne do mundo, esse grupo que hoje aí explora aí, pessoal lá do JBS em Brasília, e a gente só observa, por exemplo, a todo instante, a voracidade do mercado querendo se sobrepor em todas as situações, a situação de uma melhor divisão de renda, de uma melhor distribuição da educação nesse país, para dar dignidade a esse povo nosso maravilhoso. Tem que se apostar na juventude, por isso eu acredito na política. A política vai ser o grande instrumento de transformação desse país. Precisamos realmente estudar aí. Há investimentos maiores em educação, investimento em escolas, investimento na saúde, investimento no transporte, investimento em segurança. Hoje, por exemplo, a gente está observando, as Forças Armadas estão saindo da maré. Olha a responsabilidade do governador, por exemplo, em assumir lá aquele complexo. Mora lá em torno de 140, 150 mil pessoas. A responsabilidade que ele vai ter com o efetivo ali colocado dentro daquela situação. Ele foi desmandos de décadas, agora ele tem que estar lá trabalhando a todo instante para reverter uma situação em que o Estado nunca foi presente. Aquilo ali realmente era um território isolado nesse país, assim como foi na colônia. Foi feita uma série de investimentos sociais lá no Alemão. A gente vê lá os nossos teleféricos todos os dias percorrendo aquilo lá. A gente observa na Maré também investimentos pesados, já são 34 UPPs, e a gente sabe que a política de segurança foi o grande marco dessa última administração, e tenho certeza que com o Luiz Fernando não vai ser diferente. E gostaria só de ressaltar, vamos ter dia 12 a Conferência Municipal de Saúde, está acontecendo uma pré-conferência agora no auditório ali da Secretaria, estão os profissionais lá, então a sociedade civil organizada lá hoje, é uma pré-conferência que organiza todas as teses que vão ser colocadas lá na conferência municipal, onde vai ser eleito um novo conselho lá municipal de saúde, é um conselho dos mais atuantes dentro aqui do nosso município, e eu tenho certeza que esses profissionais que hoje estão lá honrando, trazendo a saúde de Piraí, sempre a gente vê nos jornais aí, está sempre sendo colocado como uma das melhores do estado. Então eu tenho certeza que vai ser um trabalho árduo, começou agora às 6 horas, são vários profissionais envolvidos, todas as equipes lá da parte de atendente comunitário de saúde, das enfermeiras, dos técnicos, médicos e mais os gestores de um modo geral, a secretária também está participando. Então eu quero parabenizar lá toda essa iniciativa. Dia 12 vai ser no Ciantec, vai ser o dia todo lá, onde vai ser eleitos novos conselheiros que vão representar a gente no Conselho Municipal de Saúde. A gente sabe que Piraí priorizou saúde e educação. Eu tenho visto, acompanhado aí os relatórios bimestrais, dos investimentos que vem do Fundeb, do investimento que a gente vê aí dentro da área hospitalar para melhorar cada dia mais essa parte de atendimento na saúde. Então, sem sombra de dúvida, parabenizo a equipe lá hoje concentrada naquele objetivo de fazer uma conferência trazendo bastante transparência, trazendo a participação popular, que é até uma das coisas que foi feita pelos últimos gestores, que foi a ampliação da participação popular. Isso traz realmente melhoria, traz mais transparência para que a gente tenha uma saúde cada vez melhor. Obrigado. Vereador José Paulo, o Russo, com a palavra. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Hoje foi uma pré-conferência, onde eu pude participar da pré-conferência do Ministério das Graças, e queria parabenizar os moradores lá. A participação foi enorme e essa participação é muito importante para que as pessoas possam mostrar o que está de errado e ajudar a consertar. Também lá ontem ouvi algumas reclamações, uma delas foi a falta de internet gratuita naquele bairro, e fiz uma indicação hoje, aproveitei e fiz para a Fazendinha, e também existe uma reclamação muito grande lá
sobre falta de internet, já que nós temos em quase todos os bairros. Acho que é justo estender para todos os que estão voltando. O senhor Rosimiro também falou aí da minoridade penal. Eu acho que já passou da hora, acho que deveria ter há muito tempo acontecido essa votação e ter realmente responsabilizar esses jovens de 16 anos. Eu acho que seria possível até baixar mais. Os 18 anos, quando foi criado a unidade penal, 18 anos, isso faz muito tempo. As pessoas respeitavam as outras. Os filhos respeitavam os pais sem limite. Hoje você vê menino de 12 anos, 13 anos, que não respeita o pai, não respeita a mãe, não respeita ninguém. Então tem que ser separado de alguma maneira. A gente só sente que vai prender um menor, acho muito justo, por crimes hediondos, mas vamos deixar esse bando de ladrão que existe aí, roubando milhões e milhões. Ninguém fala mais em 1000, não. Acho que já esqueceram esse número, agora é milhões. Quem roubou menos rouba 5 milhões, 10 milhões, é uma mixariazinha assim. E aí a gente tem só essas medidas de apaga-fogo nesse país. Só tem medida de apaga-fogo. Traz médico lá de Cuba, porque não está investindo em educação. Porque não temos várias faculdades aí para poder formar os nossos médicos. Será que há muito tempo atrás o Brizola tentou implantar o Brizolão, que até hoje vai ser eterno, pode mudar de nome para CIEP, para qualquer coisa, mas vai ser Brizolão o resto das nossas vidas. E ele quis implantar educação a tempo integral. Ninguém continuou o trabalho dele. Todo mundo parou. Porque nesse país é assim. As pessoas não dão continuidade ao trabalho dos outros. Ainda que tenha certeza, ainda que sabe que são muito bons, simplesmente deixa de lado, porque tem que ser a figura da vez. Tem que aparecer. E isso acontece não é só no Estado, no governo federal, no governo estadual, não. No governo municipal, a gente vê aí várias obras aí que paralisam quando muda o prefeito. E hoje nós temos aqui essa dificuldade que nós estamos encontrando. O Luiz Antônio aí tem os defeitos dele, mas tenho certeza do trabalho bom que ele está fazendo. Paga caro por não ter dinheiro. Primeiro, essa roubalheira que existe no país. Aí a crise é culpada de tudo, né? No Brasil só tem crise porque tem muito roubo. Se não tivesse a roubalheira, não teria crise nenhuma. Poderia a Grécia explodir, qualquer outro país lá explodir, que eu tenho certeza que o Brasil se manteria. Aí tem que fazer milagre para poder tocar o município com isso aqui. Porque o dinheiro que poderia ser destinado à saúde, uma melhor educação e repassado para os municípios, não. Ficam lá em cima com os grandões, que tem tudo isso de graça. Os filhos dele não dependem de pagar nada, porque tem tudo de graça, o próprio governo dá. E aí precisa prefeitos iguais o Luiz Antônio está aqui sofrendo, tendo que fazer malabarismo com o dinheiro, uma arrecadação negativa de 1 milhão por mês, menos 1 milhão por mês, tem que fazer esse malabarismo todo e ainda sofrendo as consequências de dizer que não está fazendo nada. Infelizmente a culpa não é dele, é a maioria desses ladrões que existem nesse país. Com a palavra o vereador Eco Staccato. Permissão para falar daqui, presidente? Positivo. Obrigado. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, internautas. Ontem eu estive no bairro de Ponta das Laranjeiras e alguns moradores que eu tive a oportunidade de conversar estão se queixando do ônibus, né, o Barrinha, da Aviação Barra do Piraí, que transporta os moradores lá no horário da noite e que foi tirado um dos horários, e como vai muitos estudantes, esse horário que foi tirado, ele está fazendo muita falta, porque houve até algumas vezes de alguns passageiros ficarem para trás por não ter conseguido entrar no ônibus. Então fica aqui um apelo. Na segunda-feira eu vou fazer um requerimento, solicitando à empresa que estabeleça esse horário. Eles também reclamaram que nos finais de semana o ônibus não está
entrando no bairro, porque aí já tem a participação também de alguns moradores, estão deixando o carro, às vezes, dos dois lados, e alguns espaços da rua o ônibus não consegue passar, e foi o que eu coloquei para alguns que lá estavam. Falei, olha, em relação à empresa, a gente vai lutar, vai pedir, vai cobrar. Em relação aos moradores, é preciso que cada um tenha consciência de que a via pública ela é usada por todos. A pessoa não vai deixar de estacionar seu carro, mas uma vez que já tem um carro estacionado e o espaço é pouco, não vai deixar um carro do outro lado, porque realmente vai atrapalhar aquele que depende do ônibus. Então fica aí esse pedido de atenção por parte também da Secretaria de Transporte. Um outro assunto que eu gostaria de tratar, eu quando cheguei aqui à sessão, meu companheiro aqui, o Mário, que me dá muitos conselhos, até em função da sua experiência, estava me falando em relação ao plano, né, municipal de educação, que nós aprovamos aqui, eu como o presidente, né, da Comissão de Educação. Ele estava me passando, né, que ouviu alguns comentários em relação à questão do assunto voltado, né, para o homossexualismo, né, para a opção sexual de cada cidadão, quando na realidade, né, os comentários que ele ouviu seria de que nós tivéssemos aprovado algumas questões que não estivesse diretamente ligado ao respeito, né, a esse respeito, mas de uma forma muito íntima e pessoal. Até ele me falou que foi citado o meu nome, e eu aproveito aqui essa oportunidade para dizer que esse tema ele não foi tratado dentro do plano. Eu li, acompanhei, inclusive a secretária Sandra foi perguntada a respeito desse assunto, e ela colocou o seguinte: olha, nós em Piraí fazemos com que as crianças, né, respeitem a opção de cada um, porque a escola ajuda a educar, mas nós não tratamos desse tema diretamente, porque ainda não houve necessidade. Eu assisti a alguns debates, né, lá dos congressistas, onde eles colocam que algumas cidades têm suas particularidades. E Piraí, eu acredito que seja uma dessas. A gente não tem casos aqui em Piraí onde há o desrespeito, né, com a pessoa que tem uma opção diferente. Então, aqui eu quero agradecer o meu amigo Mário, que me deu a oportunidade de eu estar colocando aqui que o que nós votamos está totalmente dentro do plano nacional, né, que é uma diretriz para o plano municipal, e, de maneira alguma, eu deixaria de votar algo que está estabelecido pela Constituição. Mas é por isso que eu sempre falo aqui nas sessões. Nós temos que ter aqui pessoas experientes que nos ajudam. E, mais uma vez, eu quero agradecer meu amigo Mário aqui por ter me dado a oportunidade de eu esclarecer que votamos dentro de um consenso e, no que diz respeito à Constituição, estamos amparados. Boa noite. Senhor presidente, me dá a palavra, por favor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Eu queria acrescentar na sua fala, vereador, já que você é o presidente da Comissão de Educação, que você tirasse uma cópia do plano de educação e enviasse a todas as igrejas, aos representantes evangélicos, porque hoje eu recebi 3 ligações, inclusive de um pastor aqui de Piraí, fazendo este questionamento sobre a homossexualidade, que nós havíamos aprovado aqui na Câmara. E as redes sociais estão espalhando isso, de que os vereadores aprovaram esse tema, e que isso foi estava dentro do conteúdo. Isso eu desminto, porque nós recebemos aqui a secretária de Educação, a Sandra Simões, inclusive o vereador, se eu não me engano, Charles Torres, abordou esse assunto. O Alzemir estava aqui comigo, e demais vereadores, e em momento algum foi abordado este assunto. Tá? Então, seria bom que Vossa Excelência tirasse uma cópia do plano e enviasse para os representantes evangélicos, entendeu? Para ver se acaba com essa fofoca, esse disse-me-disse que está rolando nas redes sociais. A gente sabe que as coisas ruins, ela prolifera com mais velocidade do que as coisas boas.
Ok, presidente? Presidente, só fazer uma conclusão em função da fala do meu nobre amigo Ladeira. Eu agradeço pela dica, por essa ideia, porque a gente sabe que as pessoas, quando estão nas ruas, quando se conversa de política, existe todo um contexto, não só de preservação da cidade, daquilo que é bom para as nossas crianças, mas como um contexto político eleitoral. E aí os factoides, né, as mentes brilhantes aparecem nesses momentos para criar os factoides que nós já conhecemos como eles surgem. E, infelizmente, né, algumas pessoas não têm tempo para vir à sessão, para poder assistir, ver o que está acontecendo, e daí tira-se conclusões em função de outros, né, uma anteninha repetidora. Tem antenas repetidoras que elas são imparciais e outras são parciais. E elas vão reproduzir em cima daquilo que lhes cabe, em cima daquilo que é de interesse, não da cidade na maioria das vezes, mas de um interesse político, de um interesse eleitoral, embora nós não estejamos num processo eleitoral. É bom realmente fazer isso que Vossa Excelência deu a ideia. Eu acato essa sua opinião, vou sim fazer uma cópia dos planos e distribuir, porque dessa forma vai ficar mais fácil também da gente mostrar a verdade que foi aprovada aqui. Boa noite. O presidente, ou então melhor ainda, é convocar as lideranças evangélicas do município e, se for o caso, fazer uma reunião com eles, nós vereadores, convidar os vereadores, o presidente, a mesa diretora, se possível a secretária Sandra Simões, e dar essas explicações pessoais a essas lideranças, ou aos pais, ou a quem tiver com essa dúvida, vir aqui para o plenário e assistir a essa palestra ou essa explicação. Com certeza, conversaremos internamente sobre isso e vamos levar adiante. Obrigado. Passo a palavra ao Luiz Fernando Colucci Júnior. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Na verdade, eu vou fazer uso da palavra só para acrescentar a fala do vereador Eco e do vereador Ladeira. Eu acredito que a primeira sugestão de Vossa Excelência, vereador Ladeira, seja o suficiente. Encaminhar o projeto para a Palep e ela vai ter noção do que foi votado. Porque, na verdade, isso daí foi um movimento das redes sociais, das organizações religiosas, discutindo sobre o item da lei ideologia de gênero, que, na verdade, não se determinava o sexo masculino e feminino. O sexo era tratado como neutro na educação. A escola não estimularia isso, até para não causar algum tipo de preconceito dentro. Então, assim, a criança teria liberdade, seria neutro. Só que isso não ganhou corpo nas votações a nível federal. Então, as organizações religiosas vieram fazendo esse movimento em cada município, nas votações locais do plano municipal. Então, assim, eu acho que já está bem esclarecido a nossa votação, é só a gente encaminhar o projeto, acho que está resolvido o problema. Perfeito. Só isso, presidente. Boa noite. Não havendo mais vereadores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 6 de julho do corrente ano, a hora regimental.